Uma lúcida análise sobre os acontecimentos políticos com Henrique Prior. Política Impura, na Rádio Transforma. Sejam bem-vindos a mais um Política Impura na Rádio Transforma e na Revista Em Comunidade. Peço-lhes, como sempre, para partilharem o programa, para colocarem gosto, para ouvirem até ao fim, para subscreverem o canal da Rádio Transforma. É muito, muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade e de cultura que é a Rádio Transforma. Finalmente, peço-lhes para baixarem a aplicação da Rádio Transforma, que facilita muito a vida de quem segue os nossos programas. E começamos por falar, inevitavelmente, da morte do ex-primeiro-ministro do Japão, Shinzo Abe. Shinzo Abe foi assassinado e isso é sinal dos tempos. É sinal da radicalização que o mundo está a sofrer. E essa radicalização é extremamente perigosa. Foi através da radicalização que se chegou à Segunda Guerra Mundial. E é através da radicalização que poderemos chegar a uma Terceira Guerra Mundial destrutiva para a humanidade. Parece que em todos os campos estamos a assistir a essa radicalização. E não ao respeito pelo outro, não ao respeito pelas diferenças, não à concepção de uma humanidade em liberdade e em dignidade, porque a dignidade só se pode alcançar em liberdade. O atentado contra Shinzo Abe é um atentado também contra a democracia, contra a liberdade. Estamos convictos que assim é e esperamos que os autores desse assassinato sejam encontrados, autores materiais, autores morais, mandatários, mandantes, sejam encontrados e devidamente punidos por este gravíssimo crime. Posto isto, falamos inevitavelmente da Grã-Bretanha e da demissão do primeiro-ministro Boris Johnson. Boris Johnson era uma figura que para muitos era caricata, um patusco para muitos, um palhaço para outros. Mas era um indivíduo que tinha um problema gravíssimo de ego. Ele achava-se muito superior a toda a gente, muito mais inteligente que toda a gente, e achando superior a todos, tudo lhe era permitido. Nomeadamente, ele podia mentir à vontade. Podia mentir porque a generalidade da população não tinha capacidade para perceber o estado em que as coisas se encontravam, para perceber a complexidade das relações económicas, sociais, do conjunto das relações vividas por uma nação, nomeadamente, inclusive, das relações externas. Como a generalidade da população não tinha essa capacidade, tinha de haver alguém que tivesse essa capacidade e, melhor que ninguém, era ele quem tinha essa capacidade, no seu próprio entender. Foi isso que ele disse numa entrevista que deu. Claro que isso dava-lhe direito a mentir descaradamente, a tentar chegar ao poder através de golpes baixos contra adversários. Ele foi jornalista do Times, inclusivamente na União Europeia, e foi afastado porque fez uma falsa citação, disse que citava determinada pessoa e essa pessoa não disse nada daquilo que ele disse, era completamente falso aquilo que ele disse, e foi para outro jornal, onde ele estava muito bem, porque há jornais que vivem da mentira e do sensacionalismo, e daí catapultou-se para Presidente da Câmara de Londres e daí para Primeiro-Ministro, sempre através da mentira. Na realidade, Boris Johnson era muito mais medíocre do que ele próprio pensava, do que ele próprio se avaliava e meteu-se em complicações absolutamente desnecessárias e absolutamente estúpidas. A sua arrogância
levou a, quando os ingleses estavam em confinamento, ele fazia festas demonstrando o desprezo pelo confinamento. Claro que isso lhe custou caro, porque depois ele próprio foi apanhado pela Covid-19 e esteve às portas da morte. Mais recentemente, o primeiro-ministro Boris Johnson escolheu um indivíduo acusado de assédio sexual, um homossexual acusado de assédio sexual em relação a outros homens, e queria que ele fosse ministro. Ora, isso teve a oposição de ministros, no Reino Unido chamam-se secretários de Estado, de vários ministros e vários, aqui em Portugal, secretários de Estado desses ministros e chefes de gabinete, pessoas do staff desses ministros e de outros ministros que se demitiram por não concordarem com a atuação de Boris Johnson. Isso foi a espuma dos dias, porque na realidade aquilo que está subjacente a tudo isso é a degradação enorme da situação económica da Grã-Bretanha. A Grã-Bretanha, no ano passado, em 2021, que foi um ano em que os países produtores de petróleo, como é o caso da Inglaterra, tiveram aumento das exportações, a verdade é que a Inglaterra não teve um aumento das exportações. As exportações da Inglaterra diminuíram. Manifestamente, a Inglaterra está a ter problemas de competitividade. Os preços estão a subir astronomicamente na Inglaterra. Há escassez de muitos produtos no mercado, inclusivamente de papel higiênico. E esse descontentamento geral da sociedade inglesa é que levou à queda de Boris Johnson. Porque Boris Johnson era demasiado arrogante para mudar de política. Ele tinha a certeza que a sua política ia dar certo. Claro que estava a dar errado, ia cada vez mais e vai cada vez mais dar errado por uma razão. É que a saída da Grã-Bretanha da União Europeia foi um erro gravíssimo que isola a Grã-Bretanha do resto da Europa, que faz com que haja impostos sobre as exportações inglesas para a Europa, portanto, o que dificulta as exportações inglesas, e que haja impostos sobre as exportações europeias para a Inglaterra, e isso encareça os preços na Inglaterra, portanto, aumenta a inflação, aumenta o custo de vida, provoca o descontentamento da população inglesa. Por outro lado, aquilo que ele estava a fazer no campo da política externa era meter-se como uma espécie de aguadeiro dos Estados Unidos da América. Boris Johnson seguia a política americana como uma espécie de cão de fila da América. Isto é, a Grã-Bretanha de Boris Johnson não passa, no seu comportamento, não passa de uma colónia dos Estados Unidos da América. A antiga colónia passou a ser o país colonizador. E o antigo país colonizador, a Grã-Bretanha, passou a ser o país colonizado. É esta a situação da Grã-Bretanha, que vai degradar-se cada vez mais. A Irlanda, que estava muito atrasada em relação à Grã-Bretanha, neste momento tem um produto interno bruto per capita bastante superior já ao da Grã-Bretanha. Por outro lado, Boris Johnson nunca foi capaz de resolver conflitos, nomeadamente o conflito no que toca às trocas comerciais da Irlanda, da República da Irlanda, portanto a chamada Irlanda do Sul, com a Irlanda do Norte, que ainda está enquadrada na Grã-Bretanha, e isso levou a que haja um descontentamento enorme na Irlanda do Norte, que levou a que o Sinn Féin, um partido que se opõe tradicionalmente à união da Irlanda do Norte com a Grã-Bretanha, tivesse ganho as eleições. Há o real risco de, no futuro,
quer a Irlanda do Norte, quer a Escócia, ou se tornarem ambas independentes, ou a Irlanda do Norte se ligar à chamada Irlanda do Sul, República da Irlanda, para que aquela ilha da Irlanda forme um único país. E Boris Johnson é um grande responsável se isso acontecer. O desmembramento da Grã-Bretanha, se acontecer, poderá ser assacado em grande parte a Boris Johnson. O Partido Conservador percebeu isso. Em resultados de eleições recentes, foi esmagado nessas eleições e percebeu que se Boris Johnson continuasse, iria ser esmagado em futuras eleições legislativas. E a única alternativa que teve foi exigir o afastamento de Boris Johnson, que aconteceu agora. Não por aquilo que habitualmente se diz, mas por outra realidade, uma realidade económica, política, de política externa, de seguidismo em relação aos Estados Unidos da América no que toca à Ucrânia. Repare-se que Zelensky foi o primeiro a manifestar uma enorme tristeza pelo afastamento de Boris Johnson, porque realmente Boris Johnson era um suporte daquela guerra contra a opinião de uma grande parte do Ministério do próprio Boris Johnson e do Partido Conservador. Ora bem, posto isto, falamos muito rapidamente da guerra na Ucrânia. A Ucrânia parece não ter percebido ainda que, se continuar assim, vai ser completamente destruída pela Rússia. A Rússia está a dar oportunidade à Ucrânia, a Zelensky, propondo negociações que Zelensky está a recusar. Zelensky tem que se convencer de uma coisa. Ele já perdeu o Donbass, já tinha perdido a Crimeia e não vai recuperar nada disso. Pelo contrário, aquilo que analistas imparciais dizem é que ele pode correr o risco de perder muito mais do que aquilo que está a perder. Temos aqui repetidamente dito que ele pode perder toda a zona de Odessa e toda a ligação ao Mar Negro. A Ucrânia pode perder Odessa, pode perder a ligação ao Mar Negro e, com isso, diminuir em muito não só a sua extensão territorial, a sua população, mas, sobretudo, a sua riqueza e as suas potencialidades económicas. É isso que os Estados Unidos, desejosos do confronto dominados pelo complexo militar industrial, estão a levar Zelensky e a Ucrânia. E, sobretudo, estão a levar o povo da Ucrânia ao máximo sofrimento. Repare-se, relativamente àqueles que criticam o facto de eu aqui afirmar que Zelensky devia aceitar a independência do Donbass e devia aceitar a anexação da Crimeia pela Rússia. São esses mesmos que aceitam perfeitamente, como sucede com os Estados Unidos, que aceitam perfeitamente que Israel anexe grande parte da Cisjordânia, que Israel anexe os Montes Golã, que Israel faça aquilo que quer. Isto é, a guerra pode servir para Israel, o aliado dos Estados Unidos, o protegido pelos Estados Unidos da América, fazer o que quiser. Mas já não pode suceder o mesmo em relação à Rússia. Repare-se, repito aqui, imagine-se o que é que sucedia se a Rússia colocasse mísseis atómicos com uma proximidade em Cuba, por exemplo, ou na Venezuela, mas em Cuba, ali perto dos Estados Unidos. O que é que sucederia? Qual seria a reação dos Estados Unidos? Ora, aquilo que desde 2008 a NATO tem vindo a fazer é uma tentativa de entrada para a NATO da Geórgia e depois da Ucrânia. A Geórgia deu no que deu, a Ucrânia está a dar no que está a dar. É esta política de expansão, de agressão e aventureira por parte da NATO
que está a levar a Ucrânia a esta tragédia e o povo da Ucrânia a esta tragédia. Isso tem de ser denunciado, denunciamo-lo aqui. Não é que Putin não seja um criminoso, não é que Putin não seja um ditador. É. Mas esta guerra podia ser evitada porque esta guerra é apenas um confronto de potências que têm na Ucrânia um palco para se confrontarem, não sofrendo grandes perigos para elas próprias. É isto que está a suceder, é contra isto que nos rebelamos, é contra a duplicidade de julgamentos éticos que nos rebelamos, uma duplicidade relativamente a Israel e a anexação dos territórios na sequência das guerras do Yom Kippur e dos 6 dias, toda a gente acha muito bem que Israel anexe. Mas agora, numa coisa destas, relativamente à Ucrânia, já ninguém acha bem, quando aquilo que se trata na realidade é o povo ucraniano que está a sofrer e que vai sofrer por muito tempo, porque depois fala-se em auxílios à Ucrânia, mas esses auxílios não vão ser gratuitos. Grande parte do armamento que está a ser enviado para a Ucrânia vai ter de ser pago. E a Ucrânia vai ter de o pagar ao longo dos anos, de muitos anos, e isso vai comprometer o crescimento da Ucrânia, vai comprometer a vida do povo ucraniano. É contra isso que nos rebelamos e esperamos que esta demissão de Boris Johnson sirva de alguma coisa, nomeadamente também com a proximidade. Vem aí o inverno, e vem aí o outono, vem aí o inverno, e com isso, com o corte de gás que a Rússia pode fazer relativamente à Alemanha, relativamente a outros países, com a paralisação de grande parte da indústria alemã e de outros países europeus, que isso sirva para se acabar definitivamente com esta guerra terrível que está a destruir a Ucrânia, sobretudo que está a massacrar o povo ucraniano. Passamos daqui para o Brasil, e para o Brasil para falarmos do incentivo ao golpe que está a fazer Bolsonaro e que estão a fazer os seus ministros, nomeadamente Braga Neto, um general que se atreve a pôr em causa o sistema eleitoral. Foi-lhe respondido com muita clareza que às Forças Armadas não competia discutir política, discutir o sistema eleitoral. Eles eram garantes do Estado Democrático. E aquilo que Braga Neto está a fazer é atentar contra o Estado Democrático. Aquilo que a oposição brasileira devia fazer era mover um processo-crime contra Braga Neto. Acho estranho como é que não se pede a destituição desse ministro. Como é que o povo não vem para a rua pedir a destituição deste ministro e exigir que lhe seja movido um processo-crime. Porque aquilo que ele está a fazer é atentar contra a democracia. Mais, aquilo que Bolsonaro claramente está a fazer é atentar contra a democracia. Ainda recentemente, ele dizendo que ainda antes das eleições o povo sabia, o povo, que é o povo apoiante dele, sabia o que devia fazer. Ora, este apelo a o povo sabe o que deve fazer, juntamente com a fotografia de Carlos Bolsonaro, do filho de Bolsonaro, no Capitólio, demonstra claramente que Bolsonaro está a apelar a um golpe antes das eleições para impedir as eleições que ele sabe que vai perder. Ele está a apelar a um golpe como aquele que sucedeu com a invasão do Capitólio. Ora, isso é também crime. E é estranho como é que o povo brasileiro não vem para as ruas exigir a demissão de Bolsonaro e exigir que lhe seja movido procedimento criminal. Finalmente, a sociedade brasileira está a radicalizar-se como nunca. Repare-se que ainda num comício de Lula na Cinelândia, no Rio de Janeiro, rebentou uma bomba com fezes. Foram atiradas fezes contra o carro do juiz do Supremo Tribunal Federal que ordenou a prisão do ex-ministro e pastor Milton Ribeiro. Isso significa exatamente
que no Brasil também não há respeito pela democracia. Bolsonaro e os seus apoiantes, particularmente, e sublinhamos aqui, particularmente, determinada fração das Forças Armadas que sustenta Bolsonaro, é claramente golpista e deve ser criminalizada pela forma como apela neste momento ao golpe. Por outro lado, uma grande tragédia também do Brasil são as igrejas neopentecostais. São indivíduos como Edir Macedo, como Silas Malafaia e outros que ludibriam, burlam autenticamente o povo brasileiro. Vendem, em nome da fé, vendem feijão benzido dizendo que cura a Covid-19. Vendem azeite venzido que dizem que cura muitos males. Vendem vassouras vendidas para varrer o demónio. É este tipo de gente que ainda tem muita aceitação no Brasil. Este tipo de gente está a destruir o Brasil. Este tipo de gente deve ser combatido com firmeza, porque quem não combate com firmeza os inimigos da democracia e da liberdade está a cooperar com eles e está a tornar vítimas aqueles que estão a ser vítimas da democracia e da liberdade. Há muitos brasileiros que não podem regressar ao Brasil. Por exemplo, a grande escritora Marcia Tiburi teve de se refugiar na França porque ela tem sofrido tantas ameaças a ela e à família que já não consegue regressar à França porque teme pela sua vida, teme pela vida da sua família. É este o estado a que Bolsonaro conduziu o Brasil. E é contra isto que quem ama a liberdade tem de lutar com firmeza para que o Brasil não caia no obscurantismo, não seja um país de miséria, porque Bolsonaro transformou o Brasil num país de miséria. Nunca como hoje há tantos miseráveis nas ruas de Brasília. Neste momento, o Brasil tem cerca de 63 milhões de pessoas, portanto, cerca de 23% da população a passar fome ou a ter graves carências na alimentação. Foi este o estado a que Bolsonaro conduziu o Brasil. Apesar do aumento dos preços do petróleo, apesar do aumento dos preços dos produtos agrícolas, de que o Brasil é um grande exportador, apesar disso, o povo brasileiro está a sofrer como há muitos anos, há muitas décadas, não sofria. Que o povo brasileiro acorde, que aqueles que defendem a liberdade no Brasil lutem com firmeza contra Bolsonaro e os que o defendem, nomeadamente aquela fração dos militares extremistas, fascistas, que sustentam o Bolsonaro e que querem levar a cabo um golpe, e contra as igrejas neopentecostais, os Edir Macedo, os Silas Malafaia, os Ribeiro Soares e outros que sustentam Bolsonaro, enganando o povo brasileiro, mentindo ao povo brasileiro e explorando o sofrimento, a miséria e a fé do povo brasileiro. Esperamos, então, que o Brasil lute pela sua liberdade, que lute pela sua dignidade. E com isto termino, despedindo-me com amizade até ao próximo Política Impura, pedindo-lhes que partilhem, que subscrevam o canal da Rádio Transforma. Repito, é muito importante para este projeto de liberdade, igualdade e fraternidade.